Olá, meus amigos, minhas amigas de Centenário do Sul e região. Estamos começando mais um Papo Cabeça e hoje nós temos uma convidada super especial. Ela é centenariense, mas não só isso. Ela é uma big de uma profissional. Ela é a Angélica, formada em psicologia, que veio bater um super papo com a gente hoje. Seja muito bem-vinda, Angélica. Muito obrigada, é um grande prazer e honra participar desse projeto tão importante, ainda mais com um tema tão importante quanto esse. É verdade. E o tema você vai saber daqui a pouco. Está começando mais um Papo Cabeça. Começando mais um programa Papo Cabeça, hoje nós temos um assunto muito sério. Quando a gente fala de Papo Cabeça, a ideia é não se limitar a um projeto da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer focando apenas em esporte ou cultura ou lazer. A ideia do Papo Cabeça é que nós possamos nos dar a liberdade de trabalhar com diversos temas. E o tema de hoje, né, Angélica? Muito importante. É muito importante. É o Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo, Angélica? Olha, o Setembro Amarelo a gente não precisa falar ele só no setembro, é importante a gente estar falando sobre esse tema todo o tempo, todo ano. E ele fala de uma forma muito breve de que pessoas que sofrem, né, com alguns tipos de transtornos que o levam a ter pensamentos suicidas. Né? E é um tema extremamente importante para a gente ir na linha da prevenção, ao invés de falar sobre detalhes como todo mundo fala. Maravilha. Eu gostaria que vocês conhecessem um pouco mais sobre a Angélica. Quem é a Angélica, que hoje é essa profissional que vai nos falar de uma forma técnica, mas ao mesmo tempo ela tem uma linguagem muito acessível. Não é aquela linguagem que você fica se perguntando do que será que essa mulher está falando, pegar o dicionário para ir buscar o significado daquela palavra. Então eu gostaria que você conhecesse um pouquinho mais da Angélica. Angélica, por favor, se apresenta pra gente. Muito prazer, para quem não me conhece, sou Angélica. Eu sou psicóloga formada há 8 anos, atuo na área desde quando me formei. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, já trabalhei em diversos locais, já trabalhei em hospitais, já trabalhei como psicóloga clínica no particular, e atualmente eu estou fazendo uma trajetória na área social e já é o 3º CRAS, assistência social, que eu trabalho como psicóloga social. Então, temas assim tão complexos e tão difíceis, eu trabalho diariamente com pessoas em situações de vulnerabilidade emocional. Então vocês perceberam que apesar dessa cara de neném, a Angélica, ela tem muito conteúdo, é uma profissional brilhante. Nós tivemos o privilégio e a honra dela abrir espaço na agenda dela para falar de um tema tão importante. Vocês vão perceber que apesar de ser um tema tão complexo e que muitas vezes exige tempo e exige navegar em águas profundas emocionalmente falando, nós vamos tentar fazer um bate-papo leve, que fique fácil de entender, mas ao mesmo tempo que faça muito sentido para você e que talvez, e apenas talvez, possa ajudar você ou alguém que você conhece. Não é verdade, Angélica? Com certeza, é importante a gente falar sobre isso de uma forma muito clara, porque a gente tem que levar isso de uma forma muito abrangente para que as pessoas tenham acesso a essas informações, porque muitas vezes a desinformação leva as pessoas a cometerem algo que não são muito legais. A falta de informação pode levar as pessoas a cometer algo que não é muito legal. Guarde isso. Por quê? Porque hoje você vai ter muita informação aqui. E se não servir para você, que você leve adiante. Porque muitas vezes o suicídio, ele é velado. As pessoas não falam disso. Então, existem alguns sintomas que nos dão sinais. Então fique atento ao bate-papo hoje, porque ele é muito importante. Está começando aqui na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, em parceria com essa grande profissional, não só o programa Papo Cabeça, mas a campanha Setembro Amarelo. Roda a vinheta. Voltamos com Papo Cabeça e o tema de hoje é Setembro Amarelo, campanha contra o suicídio. Angélica, muito se fala de números, de quantas pessoas tiram a própria vida, chegam nessa situação extrema, muito se fala em sintomas, mas vamos falar do antes.
Com certeza. O que fazer para não chegar nesse ponto tão drástico e tão complexo, né, que é tirar a sua própria vida? É interessante a sua pergunta, principalmente porque toda história tem sempre um começo, tem sempre um início de tudo. E quando a gente se fala, né, em suicídio, a pessoa viveu muitas coisas antes disso para ela chegar onde está ali. Ela fez muitas escolhas. E eu vejo poucas pessoas falando sobre como a gente pode prevenir para não chegar nesse ponto. Então é importante a gente adotar uma postura e uma ação preventiva, né, e falar sobre o que a gente pode fazer para que a gente não chegue nesse nível de sofrimento tão grandioso, né? Então é importante a gente prestar atenção aos sinais e aos detalhes que a nossa própria vida, nosso próprio corpo e as pessoas que estão à nossa volta, que elas transmitem esses sinais. Sensacional. Então olha só, cada história tem o seu começo. E todas as nossas histórias, a minha, a sua, da Angélica, ele é constituído de escolhas. Então é importante nós nos atentarmos às escolhas, porque cada escolha, já diria Charlie Brown, né? Cada escolha uma renúncia e cada escolha você vai ter uma consequência. E quais são os sintomas mais comuns, Angélicas? Porque eu sei que cada ser humano ele tem a sua individualidade, ele pode reagir de uma forma diferente. Mas, de modo geral, quais sintomas são esses? Olha, nessa toda a minha trajetória e de pacientes que eu atendi até hoje, e de casos e relatos, principalmente conversando com colegas da mesma profissão, eu percebo que há uma prevalência muito grande de pessoas que sofrem com depressão e ansiedade. Então a gente precisa ficar mais atento aos sinais e entender que se eu sofro com ansiedade, é uma emoção, como qualquer outra. Tristeza, raiva, né, felicidade. E se ela não for bem cuidada e bem manejada, ela pode fazer com que você entre no estado depressivo. Então é importante a gente entender que se eu estou depressivo, eu preciso entender que é um estado, eu não sou. Então a gente não pode pegar isso pra gente, porque isso acaba virando até próprio pedaço da nossa personalidade, que é muito possível isso acontecer. Então a gente precisa se atentar às situações que nos levam a desenvolver esse tipo de transtorno e que causam um sofrimento muito significativo. E as ações que a gente for fazer frente a isso vai dizer muito se a gente vai ficar ali ou se a gente vai progredir ou piorar. Eu não sou depressivo, eu não sou ansiosa, eu estou. Essa é uma frase muito importante que talvez faça muito sentido para você, porque a partir do momento em que você absorve aquele conteúdo de eu sou assim, né, aquela síndrome da Gabriela, né, eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim, e não dá para conviver com isso, porque daí você desiste de você, não é verdade? Com certeza, e a gente tem que lidar com o sofrimento de uma forma um pouco mais leve, de que, cara, ninguém evolui quando a gente tá feliz. Por que você vai mudar e mexer no time que tá ganhando? Né? Então, o sofrimento, ele tá aí pra te ajudar a se olhar e perceber o que eu preciso evoluir, o que eu preciso melhorar. E ele tem essa função. Então, a gente precisa olhar pra ele como uma oportunidade de evoluir. Só que muitas pessoas, quando adotam essa postura de que eu estou e eu sou, se impede, muitas vezes, de avançar. E olhar com esse olhar mais de evolução mesmo do que, né? Entra um processo de ressignificação, Total. né? Eu estou passando por um momento que não tá legal, eu preciso ressignificar isso para que eu possa virar a próxima página, Com né? certeza. Para que eu possa virar essa página e construir uma nova. Agora, esse processo de ressignificação, nem sempre ele é fácil. Eu sempre uso uma definição, Angélica, não sei se faz sentido para você, que é profissional da área, de que é preciso transformar feridas em cicatrizes, porque a cicatriz ela não dói mais, a ferida dói. Com certeza. Né? E tem escolhas que nós fazemos ao longo da nossa vida, e principalmente à frente a problemas que nos causam um sofrimento muito grande, que a gente acaba agindo sob emoção e não pensando na consequência. Porque tem escolhas que a gente acaba fazendo que piora a situação. Porque qual que é a lógica de você resolver um problema causando outro? Não faz sentido nenhum isso, né? Então a gente precisa olhar para as coisas de uma forma um pouco mais racional também, né? E entender que, ok, eu estou sofrendo, eu preciso tomar atitudes preventivas que são eficazes para resolver esse problema e não causar outros.
A gente vê muito isso com jovens ou até pessoas assim. Imagina, você tá passando uma semana péssima e você tá extremamente estressado. Aí chega no final de semana, a pessoa quer relaxar, quer ficar de boa. E a maior parte das pessoas escolhe o quê? Usar álcool e drogas. Cara, te dá um certo bem-estar e um prazer e um relaxamento? Claro que dá. Só que você tá usando algo que vai gerar outro problema e vai piorar o seu problema do que já tá existindo ali naquele momento. A conta não fecha. Não, capaz. A matemática não fecha. Você vai estar tirando muito mais do que agregando. Na verdade, não agrega nada com isso. Na verdade, realmente. não agrega nada. Nós estávamos falando sobre escolhas. E principalmente sobre a prevenção. Não chegar no limite de você pensar, principalmente fazer o ato de tirar a própria vida. A gente estava conversando aqui nos bastidores e você estava me falando. A simples atitude, a simples escolha de definir uma rotina pode fazer diferença. Nossa, é primordial. Acredito que isso vem pautado na ciência. E nós psicólogos e pessoas da áreas mais científicas que estudam isso na prática, e eu vejo isso acontecendo há 8 anos com as pessoas, de que os hábitos que nós adquirimos e as estratégias que a gente usa para lidar com isso é muito importante. E a psicologia nos traz algo muito claro, que todo mundo tem acesso, e a maior parte deles é de graça, né? Então a gente fala que é o tripé da saúde mental. Né? Então, primeiro de tudo, dos 3, o que eu acho extremamente importante e que a gente subestima muito é o sono. Uhum. Muitas pessoas eu falo que todas as pessoas que chegam a esse ponto de tirar a própria vida, elas sofrem com insônia. Porque ela tá num nível de estresse e sofrimento tão grandioso que isso afeta o corpo inteiro, imagina o sono. Né? Então, precisamos parar de subestimar e também achar naquela ideia de que sono se repõe, não existe isso. Então, se você for chegar em casa e tiver que escolher entre dormir ou comer, escolha dormir. Porque você não vai ficar extremamente desnutrido de um dia pra noite sem comer algo ali, né? Ou forra com, sei lá, qualquer coisa. Mas o sono, ele tem que ser a principal escolha de se, né, como pode dizer, de fazer coisas pra melhorar ele. Precisa ter qualidade de sono. E a gente fala da questão da insônia. Quem que nunca sofreu com isso? Sono é regenerativo. Total. Então, talvez, só para ficar claro, sono é um elemento que combate ansiedade, que combate depressão. É um dos elementos que pode ajudar nesse sentido. Tem diversos, mas é o mais importante. A Angélica falou do tripé. Falta 2. Não saia daí e a gente volta já. É Papo Cabeça. Voltamos com o programa Papo Cabeça e hoje o assunto é Setembro Amarelo. Nós estávamos falando aqui antes da vinheta sobre o tripé da saúde mental. Nós falamos sobre o sono, a importância do sono, o quanto ele é regenerativo. E a Angélica aqui, ela disse uma coisa muito legal. Olha, pessoal, se você chegar em casa e tiver que escolher entre comer e dormir, durma, porque você não repõe sono e você não vai ficar desnutrido por ficar um dia sem uma alimentação, não é isso, Angélica? Com certeza, é importante, principalmente que pessoas que sofrem com insônia, né, e que tem essa dificuldade de adormecer ou acorda no meio da noite, na madrugada. Então procure uma rotina um pouco mais desacelerada, chega em casa, desacelera, né, faz as coisas mais devagar para que você tenha também uma qualidade de sono que é extremamente importante. Sensacional. E os outros 2, quais são, Angélica? Olha, depois do sono, que é extremamente primordial, a gente coloca que a alimentação é outra parte, outro suporte desse tripé. Então, precisamos nos alimentar de forma mais saudável. Significa que eu não posso comer bobageira? Claro que pode. Mas a base da sua alimentação não deve ser isso. Então, deixe de comer mais embutidos, coma mais coisas preparadas, né, ali, mais caseiras, que isso vai ajudar também, o corpo precisa disso, e que você não vai já sobrecarregar com mais uma coisa e mais um problema para resolver. Então, eles falam muito sobre a questão da importância da alimentação saudável para que a pessoa tenha mais qualidade de vida e, consequentemente, saúde mental. Sensacional. A gente está falando um pouco aqui sobre os tripés da qualidade de vida, inclusive emocional, que é o que culmina, né, na tragédia de um possível suicídio.
E quando a Angélica fala de comida, nós não estamos falando de comer comidas caras, não é isso, entenda bem. É você comer com qualidade. E muitas vezes, se você for pegar o preço de uma bolacha recheada no mercado e colocar proporcional a um pacote de arroz, a bolacha ela é muito mais cara. Então, é comer bem, para que você tenha mais saúde. E, consequentemente, saúde mental, que influencia consequentemente, saúde mental. No físico muito mais. Sensacional. Então, nós precisamos ter uma readequação alimentar. Às vezes as pessoas falam, Angélica, eu tô de dieta. Eu sempre falo, olha, é importante, e não, eu também tenho os meus deslizes, mas é importante que nós tenhamos a consciência de uma readequação alimentar, porque senão você fala dieta tem prazo para acabar. Sim, né? Então, cuide da sua alimentação, coma bem e, olha, uma dica, abra menos embalagens, descasque mais alimentos, cozinhe mais, gaste energia cozinhando para que você abra menos embalagens. O teu corpo e a tua mente agradecem, né, Angélica? Com certeza. E aproveitando nessa questão que você colocou de gastar energia, o terceiro e último, mas não menos importante, que sustenta esse tripé da saúde mental, é o exercício físico. Que é comprovado, já está muito claro pra gente que o exercício físico, principalmente de intensidade, de alta performance, ajuda muito a lidar com emoções, principalmente a ansiedade, que é aquela que pode levar a pessoa a entrar no estado depressivo. Né? Então, faça algum esporte que você goste, que vai te ajudar também a manter, né, aquele hábito mais saudável, que vai ajudar muito e agrega demais no emocional. Então, é extremamente importante. E manter esses três equilibrados minimamente, porque não tem como estar perfeito, não existe isso. Mas começar a fazer e colocar na nossa rotina esses três elementos principais é muito importante. Porque quando a gente fala de exercício físico, por exemplo, quando a gente faz um exercício intenso, principalmente na manhã, que é comprovado que ele tem muito mais eficácia na parte da manhã, ele libera substâncias do nosso sistema nervoso, que é a serotonina, a dopamina, eles dão um bem-estar absurdo. E a gente subestima muito o exercício físico, mas é extremamente importante. E quem não quer se sentir bem, de ter bem-estar, e o exercício físico vai dar sabe aquele alívio, assim, de te dar um momento para respirar. Porque ele automaticamente te gasta energia que muitas vezes tu tá poupando porque não tá bem, né? E é importante a gente entender também que e tirar dessa lógica de que depressão é frescura. Não, gente, a pessoa ela não tá bem, ela não sente vontade de fazer nada. É como se ela tivesse um botão do prazer que ele tá extremamente reduzido e tudo que ela for fazer é tudo sem graça. Né? Então, o exercício físico ele entra nessa questão justamente para estar ajudando a pessoa a conseguir sentir mais o mundo que ela vive, né? Então, é importante isso e é assustador não sentir. Então, prestar atenção e usar desses elementos na nossa vida nos protege de chegar a esse ponto. Né? E também, se você tá nesse ponto, você fazendo isso aos poucos, vai te tirar também de onde você tá. Então, ele também vai te ajudar a superar esse momento difícil. Né? Então, é importante a gente pensar, né, nessa parte também. Só que não é só isso. Tem muito mais. Olha só, pessoal, isso que a gente está conversando aqui é um passo muito importante, porque o que a Angélica acabou de dizer, existem muito mais a ser feito. Há muito mais a ser feito. Porém, é o tripé, é a base, é como construir uma casa. Primeiro você não chega lá no meio da terra e vai colocando seus móveis. Primeiro você faz uma base, levanta as paredes, depois você vai rebocar, depois você vai pintar, depois você vai fazer o acabamento e por fim você vai colocar os móveis. Então isso é uma base. Então, como tá de 0 a 10, que nota você dá para a tua alimentação, para o teu sono e para a tua atividade física? Aqui em Centenário do Sul, nós temos o cuidado na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de oferecer pluralidade esportiva e cultural. Então você pode fazer o jazz, você pode fazer o basquete, o muay thai, o kickboxing, a capoeira, o futsal, o futebol, o vôlei, o jiu-jitsu. Você tem múltiplas opções, mas se nenhuma dessas te agradar, eu gosto de natação, procure um local que tenha natação, procure um professor, faça uma mensalidade no clube, vá lá, não se acomode,
Por quê? Porque isso vai gerando excessos, e quando você vê, você já está lá. Percebe que o bate-papo de hoje, ele é principalmente, né, Angélica? Olha, o que fazer para você não chegar na situação da depressão, da ansiedade, principalmente do suicídio. Nós estamos falando de uma prevenção. Agora, se você está se perguntando aí, mas eu conheço, ou eu mesmo, eu me alimento bem, eu durmo bem, pratico atividade física e mesmo assim eu sou ansioso, sou ansiosa ou sou depressivo. Pode acontecer, porque nós estamos falando de uma base, como foi dito aqui, há muito mais a ser feito. Como, por exemplo, procurar a ajuda de um profissional. Eu não sei se faz sentido, Angélica, mas para mim, dar nomes aos sentimentos faz muito sentido, sabe? Eu estou triste, mas por que eu estou triste? O que gerou essa tristeza em mim? Começar a dar nome. Por quê? Porque, digamos, e aí você vai me corrigir se eu estiver errado, afinal de contas você é a profissional aqui e nós estamos à mercê do seu saber, né? Mas eu estou triste. Por que eu estou triste? Porque eu briguei com meu marido. Por que eu briguei com meu marido? Porque ele me ofendeu, ele me xingou. Tá, então eu estou triste porque eu tive uma briga com meu esposo e ele me ofendeu. Aí eu posso até fazer uma outra pergunta em relação a isso. Qual a frequência que o meu marido me ofende? Todos os dias. Opa, então peraí, a pessoa começa com perguntas e dando nomes aos sentimentos. Há uma realidade em que ela participa de um relacionamento tóxico. E ela nunca se deu conta disso porque ela nunca parou para mensurar o sentimento dela. Faz sentido ou eu estou falando bobagem? Muito pelo contrário. É extremamente esse viés que tu tá levando, que as escolhas das pessoas que a gente... As escolhas que a gente faz de pessoas que a gente convive diariamente vai influenciar muito na forma como a gente vai se sentir. Né? E uma das coisas principais que também nos levam a entrar no estado depressivo é fazer escolhas de pessoas que nos fazem mal. A gente precisa pensar e entender que eu não posso só olhar para o meu sentimento com relação à pessoa. Eu gosto dela, eu amo ela, mas você precisa perceber como ela faz você se sentir. Então, se na maior parte das vezes você tá triste, ansiosa ou com raiva, né, de estar convivendo com essa pessoa, você precisa parar para pensar, vale a pena eu estar me desgastando e alimentando muito pensamentos negativos aqui por uma pessoa? Que a gente tem essa escolha, né, de livre-arbítrio de quem que vai permanecer na minha vida e quem vai ficar. Não significa que vai sumir da face da terra, pode ser uma amizade até. Né? Então, se essa amizade é extremamente pesada muitas vezes, mas você gosta muito dessa pessoa, você não vai colocar ela diariamente na sua vida. Então você percebe que há escolhas. Então, todas as escolhas que nós fizemos e onde nós estamos é decorrente de todas as escolhas que fizemos em todo esse processo. Então, a gente sabendo escolher minuciosamente, principalmente quem convive diariamente com a gente, nossa, filtra muita coisa e evita muito problema. Angélica, nesse sentido, eu aprendi uma vez e eu uso isso para minha vida faz muitos anos. Eu separo as pessoas por tempo, eu já te disse isso. Exatamente, é perfeito. As pessoas, olha, essa pessoa aqui é oi, tudo bem, tchau. Essa pessoa aqui eu posso conversar 5 minutos com ela, essa daqui meia hora, essa daqui eu posso conviver 2 horas, essa daqui eu posso conviver dias, e algumas são para a vida toda. Exatamente. Mas algumas pessoas eu simplesmente estabeleço o menor tempo possível, por quê? Porque ela não me faz bem, ela é tóxica para mim. Exatamente. E isso é autocuidado, né? Claro que é. Não é soberba, não é se achar o B da vassoura, né? Isso é autocuidado. Com certeza. E não é porque você está escolhendo passar menos tempo com a pessoa de que ela não tem o seu valor. Claro que não. Perfeito. Né? Então, tem coisas que as pessoas precisam e as necessidades das pessoas. Então, a gente tem que olhar para si mesmo, porque ninguém vai saber o que é bom ou não para você. É só você. Ninguém pode fazer essa parte para você. Né? Então, você precisa filtrar, sim. Até a questão, hoje em dia, a gente vê muito a questão das redes sociais.
o que você escuta de música, o que você vê nas redes sociais, você precisa filtrar isso. Existem botõezinhos do algoritmo em todas as redes sociais que você pode simplesmente colocar. Se você não se sentiu bem vendo aquele vídeo, não tem interesse de ver. Aí ele vai te perguntar por quê? Você pode colocar, não, me senti bem vendo isso. E você vai começar a filtrar as coisas que você assiste, principalmente filme, que te deixa ali presa há 2 horas e modifica muito o nosso conteúdo da nossa cabeça. Porque imagina, você tá andando num jardim, você vai sentir a vontade de andar num monte de mato e não vai ter nenhuma planta, uma flor ali? Claro que não. Pensamento positivo e negativo é o que tem dentro da nossa cabeça. Né? Então, se você filtra dessa forma, tanto as pessoas quanto o conteúdo que a gente consome diariamente, vai ajudar muito a gente a alimentar mais conteúdos positivos na nossa cabeça do que negativos. Sensacional. Para encerrar esse bloco, eu quero dizer para você o seguinte, que está nos assistindo. Nós falamos muito sobre escolhas, sobre pensamentos positivos, sobre pensamentos negativos, sobre um planejamento de uma rotina para você não chegar na depressão, na ansiedade ou até mesmo no pensamento suicida. Eu quero te dizer o seguinte, se você está preso a algo ou uma situação como um relacionamento tóxico, se você tem uma dependência financeira daquele parceiro, ou se você tem medo, por exemplo, de se afastar por conta da guarda dos filhos, planeje isso. Mas não tome isso para o resto da sua vida. Planeje por quanto tempo você vai conviver com isso. Porque, como a Angélica falou, se está te fazendo mal, a tendência é piorar. Com certeza. E não melhorar. Não saia daí, a gente volta já. Papo Cabeça. Voltamos com o último bloco do programa Papo Cabeça. Tá legal? Tá gostando? Seguinte, estávamos conversando aqui no intervalo, eu e a Angélica, e nós nos propusemos a fazer uma live. O que você acha de nós fazermos uma live sobre saúde mental, Setembro Amarelo? Gostou? Curte e comenta aqui, não é verdade, Angélica? Com certeza. E às vezes vocês têm muitas dúvidas, questionamentos, até bate um desespero ou outro, né? E às vezes a sua história pode ajudar outras pessoas, né, a tomarem atitudes, e principalmente você que superou momentos assim, compartilhar com a gente vai ser muito valioso e a gente vai amar demais. Então, olha só, você pode partilhar a sua história conosco e você pode tirar dúvidas sobre aquele momento que você está passando. Se vocês comentarem aqui, nós podemos pensar em breve numa live sobre saúde mental. Angélica, nós estávamos falando aqui um pouquinho antes do último bloco sobre pensamentos positivos e pensamentos negativos. Todos nós temos isso, certo? Isso realmente define, principalmente a longo prazo, possíveis ansiedades, depressões e pensamentos suicidas? Total. A própria teoria da cognitivo-comportamental, ele traz uma ideia de que aquilo que a gente pensa, o conteúdo da nossa cabeça, vai influenciar na forma como a gente vai se sentir e, consequentemente, na forma como a gente vai agir, né? Então, a chave de tudo isso também está aí. Além do tripé que a gente falou, o nosso conteúdo na nossa mente é muito importante, porque remédio nenhum vai te ajudar a lidar com o pensamento, né? Então, quando a gente fala de pensamentos positivos, existe várias formas que a gente pode estar fazendo com que eles surjam e apareçam mais. A gente precisa alimentar eles, né? Então, é importante com que diariamente nós alimentamos isso. E a gente fala assim, a gente subestima muito a tal da gratidão, que parece ser uma coisa muito clichê, frase de Facebook, mas ela é extremamente poderosíssima. Olha a diferença que faz quando você passa a semana ou o dia. Fazer isso diariamente é muito importante. De quando você tá lá deitada, pronta para dormir, e às vezes bate uma angústia, né, um desespero, que na maior parte das vezes é nesse momento que acontece, você tentar buscar e se esforçar real mesmo, de buscar algo positivo que aconteceu no seu dia. Nem que seja a cama que tu tá dormindo, a comida que você teve acesso, o fato de você ter um teto sobre a sua cabeça, ou o simples fato de você ter conseguido sorrir pelo menos por 2 segundos naquele dia. É algo para se agradecer. E o exercício da gratidão, ela é um efeito que se acumula. Não acontece, eu fui grata hoje, aí eu quero ficar extremamente bem e feliz no outro dia. Não existe isso.
A gente vai estar tampando o sol com a peneira. Então, é um hábito. Ou você aproveita aquele momento, ou você perde. Exatamente. Então, gratidão não é cumulativa, né? Se você parou, é como se eu tivesse esquecido, né? Então, às vezes, principalmente agradecer pelas pessoas que estão à sua volta. E quando você começar a modificar o conteúdo da sua cabeça mais pro positivo, significa que você não vai ter pensamento negativo? Claro que não, vai ter sim. Só que você vai dar força para os pensamentos positivos e eles vão te poupar muito sofrimento, né? E quando a gente fala nessa questão de olhar mais para a nossa volta, pensamentos positivos ajuda muito a gente a enxergar pessoas à nossa volta que nos ajudam. E ajuda a gente também a fazer escolhas mais inteligentes e mais racionais de quem está perto da gente, né? Então, uma das coisas também que ajuda muito é o que? A rede de apoio, a família. Né? Imagina o fim de semana lá que você passa com a sua família, porque você escolheu estar ali porque ela te fez bem em algum momento da vida. Algo bom e positivo tem ali. Perfeito. Principalmente a família que a gente constrói fora da nossa. Né? Então imagina, você ter momentos de lazer, momentos de autocuidado junto com a família, com amigos, com pessoas que te agregam ali. E às vezes aquela pessoa passou pelo mesmo e tem algo para te dizer, uma palavra de aconchego, de carinho. Sensacional. Né? Pessoal, quando a Angélica estava falando aqui, me veio muito forte, como se fosse um tanque de combustível. Imagina que todos nós temos um tanque de emoção. E toda vez que você é grato, que você se alimenta de pensamentos positivos, que você se cerca de uma rede de apoio, que você se alimenta bem, que você dorme bem, que você faz exercícios, você vai enchendo esse tanque. E aí, em alguns momentos da sua vida que você estiver passando por dificuldades ou lapsos emocionais, esse tanque cheio ele vai fazer a diferença. Se ele está sempre vazio e você passa por uma situação adversa, você está com o tanque vazio. Exato. Você não tem o que fazer. O motor funde. E quando eu falo do motor funde, o tema é Setembro Amarelo, se é que você me entende. Exatamente. E quando a gente fala de rede de apoio, a Angélica falou de uma coisa muito importante, né, Angélica? Nem sempre a rede de apoio são pessoas da nossa família, né? Muitas vezes são pessoas de fora. E aí, é claro, eu quero aqui deixar muito registrado a importância de um acompanhamento de um psicólogo. Ainda tem, Angélica, aquelas pessoas que falam, não, psicólogo é pra doido, né? Eu não preciso disso. Ou os homens machistas que falam, psicólogo é coisa de mulherzinha, né? Porque acho que a cultura já coloca na ideia de que o homem não pode sentir nada, né? Como se fosse um robô, né? Pelo amor de Deus, ele sente. Só que muitas vezes se ele falar, expressar, vai ser menos homem. Meu Deus, que ideia mais ultrapassada, né? Então é importante a gente pedir ajuda. E quando a gente tá sofrendo nesse nível tão grandioso, a gente não vai enxergar nada, né? Então as soluções e as coisas que estão ali na nossa frente não vai dar. Né? Então, tendo um profissional que vai te direcionar de uma forma mais inteligente, fluida, que você tem certeza que vai realmente te ajudar ao invés de atrapalhar, né? Então, ele vai te acolher, vai ser um lugar seguro. Né? E quando a gente fala de terapia, principalmente depois de muitos anos de estudos, né, e teorias que a psicologia traz pra gente, se a gente usasse da terapia como um olhar de prevenção, nossa, eu acho que a maior parte dos transtornos que as pessoas têm hoje nem teria. Né? Eu concordo, Angélica. Olha, eu faço terapia desde 2011, Angélica. Já fui muito julgado, principalmente quando eu falo numa roda, hoje menos, mas principalmente quando eu falo numa roda de homens, eu sou muito julgado, porque eu falo, eu tenho terapia, não vai dar para tal compromisso porque eu tenho terapia. Ainda sou muito julgado, mas esse julgamento não me define e eu preciso cuidar da minha saúde mental. E voltando na questão do pensamento, você falou uma coisa que me veio forte também aqui agora. Para aquelas pessoas que não acreditam, eu sempre dou o exemplo. Você chega na empresa para trabalhar todos os dias e você fala bom dia para duas pessoas. A primeira te responde, bom dia, tenha um ótimo dia, tenha um excelente dia, com um sorriso no rosto. Isso vai gerar um impacto em você. A segunda vai te responder assim, bom dia só se for para você, porque para mim tá uma droga. No primeiro dia pode achar legal, pode achar uma piadinha, no terceiro também, mas depois isso começa a impactar negativamente. Nossa, pesa demais. E um exemplo ainda prático que eu sempre dou para meus pacientes, né, e meus pacientes que assistirem isso, eles vão lembrar que eu dou um exemplo assim, imagina você tá andando na rua e teu amigo tá passando lá do outro lado da rua.
Aí existem 3 pessoas nessa situação, obviamente são formas de pensar diferentes. A primeira pessoa que vivencia isso olha e pensa assim, nossa, o que será que eu fiz pra ela? Depois de tudo ali, será que eu fiz alguma coisa de errado? Né? E uma pessoa que se questiona e pensa dessa forma vai se sentir um pouco triste, ansiosa, talvez vai até evitar a amiga com medo do julgamento ou de, meu Deus, eu fiz algo de errado. Né? Uma segunda pessoa nessa mesma situação, pensando de uma forma diferente, que ela vai olhar e ver assim, nossa, que ingrata, depois de tudo que eu fiz pra ela, nem na minha cara ela olha pra dar um oi. Pensando dessa forma, a pessoa provavelmente se sente o quê? Com raiva. E possivelmente um comportamento que ela pode ter é o quê? De ir lá tirar satisfação com a amiga de por que não cumprimentou. Né? Então, impacta muito a questão de como você enxerga. E a terceira pessoa, que eu brinco, que eu falo que essa faz terapia, ela olha e pensa assim, nossa, acho que ela não me viu. Devia estar, sei lá, indo no mundo da Nárnia, né? E se você for uma pessoa mais sarrista e tal, vai chegar e falar, Fia, onde você tava vivendo que você não me enxergou? Então, percebe a leveza? Então, essa questão dos conteúdos da nossa cabeça vai influenciar em como a gente vai enxergar a vida. Né? Então, quando a gente tá depressivo e tá nesse estado de humor, é como se a gente estivesse com óculos escuro, que vê tudo preto e branco, é tudo sem graça, é tudo negativo, é péssimo. E realmente gente, não é brincadeira isso não. Então, a nossa mente tem um poder absurdo. Ou ela é tua aliada ou é tua inimiga. Mas quem tem o poder sobre ela é você. Mas é as suas escolhas que vai definir qual ferramenta da tua cabeça você vai utilizar, ruim ou boa. Pra gente finalizar, Angélica, deixa um recado para quem está nos assistindo. Aqueles que estão emocionalmente bem ou aqueles que estão emocionalmente machucados. Olha, eu sei o quanto é difícil se sentir desesperançoso e sentir uma angústia no peito o tempo todo, todos os dias. E eu quero te dizer, calma, respira fundo. Nenhum problema não tem solução, todos têm solução. Mas a gente muitas vezes percebe e não enxerga o que está à nossa volta. E se ele não tiver solução, o tempo vai tornar esse problema desinteressante e desimportante. Então, respira firme, tenta focar mais o seu olhar para o lado preventivo e, se tiver dessa forma, use desses elementos que a gente falou hoje para que você consiga ter um respiro e conseguir pedir ajuda. E olhe para sua volta, e se não tiver ninguém, procure um profissional da área de psicologia, que eu tenho certeza que ele vai ter ferramentas suficientes para te acolher e você se sentir seguro para falar o que te machuca. Sensacional. Você estar num ambiente seguro, onde você possa falar sobre as suas emoções, onde você possa iniciar uma jornada de ressignificação e de transformar feridas em cicatrizes é vital. Porque isso vai te trazer mais qualidade de vida, isso vai quebrar ciclos e, com certeza, amanhã ou depois, você pode ajudar pessoas a quebrar ciclos. Por quê? Porque você ressignificou. A cicatriz não dói mais. Exatamente. E é o que todo mundo busca. Angélica, foi uma honra e um prazer. Prazer é todo meu. Muito obrigado. Papo Cabeça volta na próxima quarta. Um grande abraço.